já estou há um mês viajando pelo rio Amazonas. Às vezes me custa lembrar que há algo além dessas águas imensas. Meus dias e noites se confundem no balanço constante do rio, que um dia desceu dos Andes, no Peru. Agora, à medida que me aproximo de Belém, vejo essas águas começarem a se fundir com a vastidão do Oceano Atlântico. Já entramos no barco, fizemos o check-in já e entramos aqui no quarto também. É bem pequeno esse, ó, mas tá valendo, tem ar-condicionado, tem um banheiro aqui também, ó. E vamos começar a viagem em poucos, e acho que em 1h30 já sai o barco. E essa embarcação é bem grande, cara, tem uns 3 andares. Aqui é onde tem os camarotes, né, e as suítes. Alguns desses não tem banheiro também, e alguns desses são cama de casal. Então tem todo tipo de suíte aqui. Bom, essa é uma embarcação que vai nos levar até Belém, capital do Pará. Daqui de Santarém até Belém, nessa embarcação a gente vai levar 2 dias, cara. Serão, na verdade, 2 noites e 2 dias. Mas eu estou, apesar de cansado já, né? Já são quilômetros e quilômetros de barco que já percorremos aí, né? Apesar de tudo, eu tô feliz, cara. Tô feliz porque essa é a última parte da viagem, é o último barco, é o último grande trajeto, né? E eu tô feliz porque depois, chegando em Belém, eu vou ter concretizado assim, um sonho, que é descer o Rio Amazonas praticamente inteiro até o oceano. E o Belém vai ser um marco assim para mim de realização de um sonho, né? Estou muito feliz. Já são quase 11 da manhã. O barco era para sair às 10, né? Mas normal atrasar. E é isso aí. Estamos preparados para essa última jornada. E agora até Belém. Finalmente, bem atrasado, mas finalmente saímos de Santarém. Agora está quase meio-dia e acabamos de sair.
Comprei banana frita, R$5. O homem que vende comida de 10 reais tem piracuí com banana, carne com banana. Comprei ali, ó, uma farofa feita de um peixe que eu esqueci o nome, com banana frita em cima. E essa vai ser minha janta hoje, porque no refeitório hoje tá servindo comida e aqui nesse barco serve café da manhã, almoço e janta. E eu olhei o que tava servindo hoje lá e não achei interessante. Aí comprei isso aqui mesmo, tá bom pra mim. Paramos aqui faz mais ou menos 1 hora. Aí eu procurei saber quanto tempo fica parado e eles me disseram que vão ter que carregar todas aquelas caixas cheias de limão. E vai demorar mais 2 horas, cara. Mas tudo bem, o pôr do sol está lindo. O quarto, como vocês podem ver, é bem pequeno, mas tem também aqui, ó, um frigobar e a gente pode manter nossas coisas aqui, comida, alguma comida que a gente compra e principalmente água gelada. São em torno de quase 8 da noite e agora é sentar lá no deck superior e ficar contemplando as estrelas. Mais um dia nessa embarcação em direção a Belém. Tô indo ali na lanchonete ver se eu como alguma coisa ou um café agora. Estou aqui naquele lugar especial da embarcação aqui, que é a parte da frente. Tem uma sacada aqui, ó. E aqui eu encosto, fico um tempão aqui. Passo horas aqui. E eu percebi que estamos passando por uma parte do rio que as florestas são bem mais preservadas. Muito bonita essa floresta aqui. E daqui a pouco a gente vai chegar no momento do rio que ele se torna emaranhado de rios, né? E muitos vão para Macapá e muitos vão para Belém. Mas ali vai ficar, eu acho que mais interessante também a viagem. E agora estamos passando em frente de uma grande ilha fechada de selva, meu. Que coisa mais linda. Estamos chegando agora em Gurupá.
Aproveitei e comprei açaí e uma quentinha de peixe. Já almocei um peixe, com arroz, feijão e macarrão. E tomei um açaí super cremoso, que não tem açúcar. Aí eu misturei um pouco de paçoca que eu tinha, para dar uma adocicada nela. Estou sentado agora na parte mais alta do barco, mas na parte de trás. E eu percebo que a floresta agora ao redor aqui fica com mais coqueiros e palmeiras, mais do que antes. Isso porque eu acho que tá chegando na praia, né? A floresta ela começa a mudar um pouco. Tô aqui andando pelo barco, já não tem mais o que fazer, não. Tô procurando o que fazer. Eu fico andando pelo barco. E agora estamos passando por uma parte bem estreita do rio, cara. Passando aqui por algumas vilas, né, bem próximos de algumas vilas, e praticamente vilas só de pescadores. E aí alguns barcos chegam a encostar aqui e se atracar na nossa embarcação, eles sobem aqui para vender camarão. Foi nessa parte da viagem que notei a aproximação frequente dos moradores das comunidades ribeirinhas. Logo entendi que o motivo era o hábito de muitas pessoas de jogarem doações para eles, como alimentos, roupas e medicamentos. Então aquele pequeno barquinho ali, ele atracou na nossa embarcação, porque eles estão subindo para vender alguma coisa no barco.
palmeiras aqui, que parecem palmeiras, na verdade são açaizeiros. Tá repleto, tem muito açaí, cara. Este pequeno barco era conduzido por uma menina de menos de 10 anos. Sua irmã mais velha havia embarcado conosco, deixando seu pequeno vilarejo para estudar em Belém. A dor da despedida levou a garota a seguir nossa embarcação por quase 10 minutos, guiando seu barquinho em um último gesto de carinho e saudade. No momento que ela parou de seguir a embarcação, senti sua dor como se fosse em mim. E aqui a gente chegou numa parte do rio que já é o estuário, né? E é onde toda essa água doce do rio Amazonas forma essa grande baía. E já mudou muito a vegetação também. E eu percebo que também a água do rio fica muito mais agitada por aqui. Muito mais vento. Por causa do litoral, está bem perto. Uma das coisas que eu não gostei aqui é a questão da música alta, cara. É a parte de trás do barco que tem a lanchonete, a música fica muito alta lá. E por isso que vocês podem ver que não teve nenhum momento que eu filmei falando lá, né? Porque é muito alta a música. E isso atrapalha porque a gente poderia estar ouvindo os sons dos animais, né? Dos pássaros. E agora estou na parte mais alta da embarcação. E aqui daqui a gente consegue ver que a extensão desse estuário é enorme. A gente está mais perto aqui de algumas ilhas, mas isso são ilhas, cara. Esse lugar é repleto de ilhas. E essa vegetação nas ilhas são lindas. Tô aqui comendo dentro do quarto porque lá no refeitório já não tem onde sentar. E na lanchonete lá em cima, nos lugares que estão na sombra, já tá tudo ocupado também. Aí tem que comer aqui no quarto. E hoje finalmente estão servindo peixe. É a primeira vez que eu tô comendo a comida do refeitório. E aí, se você não quer comer comida do refeitório, tem os lanches que eles fazem na lanchonete, que também não tem muita opção. Mas sempre que a gente para nos portos, sempre tem vendedores de comida também. E eles também servem marmitas e várias outras coisas. E agora já estamos cruzando a Baía do Marabá. É enorme essa baía, cara. É tão grande que
Às vezes você não nem vê o outro lado, assim, de tão longe que está a margem do rio. E já estamos navegando na Baía de Marajó. Falta muito, muito pouco para chegar. E essa baía é imensa. Já começamos a ver muitas construções ao redor, fábricas. Acredito que em mais ou menos uma hora e meia no máximo a gente chega. E as ondulações do rio já estão bem como se fosse um mar, sabe? E aí a gente já sente a embarcação meio que balançar assim, igual como se estivesse no mar. Mas olha só, não dá nem pra ver o fim disso, cara, já como se fosse um mar. E agora só falta meia hora para chegar em Belém. Tá o pessoal ali assistindo o jogo de futebol. Tá todo mundo ansioso para chegar finalmente. E essa chegada em Belém marca para mim um momento muito importante, porque é o fim dessa grande jornada pelo Rio Amazonas, que começou lá no Peru e agora vai terminar aqui, onde o Rio Amazonas finalmente deságua no mar. Até o cachorro ali tá ansioso para chegar. E tá bem calor hoje aqui, tá fazendo 33 graus, mas para quem tá vindo lá de cima, Santarém, lá do Amazonas, isso aqui não é nada. Aqui pelo menos tem essa brisa que é do litoral, que vem do litoral, né? E não faz a gente sentir tanto assim o calor, né? A diversidade de frutas que tem aqui é fantástica, né? Isso é tão bom. Aqui a gente toma suco de tudo que é fruta e às vezes
Eu nunca nem comi essa fruta antes. Agora eu vou provar um suco que é de bacuri. Eu nunca tinha provado. Eu ando provando uns sucos aí que vou falar muito bom. Por exemplo, eu provei esses dias de taperebá. Cupuaçu nem se fala, né? Tomo umas 3 vezes por dia. E parece muito com cupuaçu. Um pouco mais amargo. Muita tapioca e tudo que pode ser feito com mandioca. Tapioca, tapioquinha com queijo, manteiga. É tapioca, né? É a goma. A goma? É a goma da mandioca. Tanta coisa que pode ser feito com mandioca. Faz muitas coisas mesmo. Isso aqui é muito remédio, sabe? Esse negócio aqui. Para tirar a bronquite da barriga, pode comer um pouquinho na água que estanca na hora. Ah, é? Aí a tapioca pode ir fundo. Para na hora, fica muito bom. Fica assim, né? Ali tem uma galera comendo açaí com peixe frito. E aqui estamos na Estação das Docas, um lugar que foi todo revitalizado e agora tem muitos restaurantes e um lugar agradável para ficar aqui, como se fosse uma orla, né? Muito legal aqui, bem bonito. Estamos caminhando novamente para o mercado Ver o Peso, porque a gente vai comer novamente lá. Ontem eu comi um peixe, acho que era uma dourada, e hoje eu vou provar o açaí de lá. E é lógico que outros sucos também, né? Cada dia eu descubro outro suco de uma fruta que eu nunca vi na vida. E aqui atrás de mim ficam várias embarcações pesqueiras. E elas todas estão carregadas de peixe, mas eles têm que esperar aqui, atracados, até 1 da manhã, que é o que tem uma regra, né? A partir da 1 da manhã que eles podem descarregar os peixes. Bem naquela rua ali na frente, ficam parados os caminhões mais tarde, ó, depois da 1 da manhã, enche de caminhão para poder carregar todos esses peixes dos barcos. E depois, é lógico, os caminhões vão para vários lugares do Brasil entregar peixe. E é lógico que também tem uma parcela desses peixes que vão aqui para o mercado, para as pessoas poderem comer peixes frescos. É maniva, fazer maniçoba. Ah, maniva, vou fazer maniçoba. E essas ervas aí que ele está ensacando, isso aí se chama maniva, ele falou. Que para fazer um prato típico daqui que se chama maniçoba. Então a maniva é a folha da mandioca. A maniva é a folha da mandioca. E A batata é que é para tirar o tucupi e fazer o tacacá. Ah, entendi. Rala, bastante, Então é tudo aproveitado. Até a folha da mandioca aproveitada. Processo doido, para tirar esse tucupi lá, para o cara tomar. Espreme, rala, deixa virar para outro dia. Mas a maniva fica 7 dias. 7 dias cotidiano. Tirar mais o aço verde, que é um aço. Ah, entendi. Só ela, sem nada, só depois vai ver os ingredientes, carne, bacon. Ah, depois faz o prato, né? Porque se botar antes, você destrói. Ah, Já acaba. Tô muito tempo cozinhando. beleza. Processo doido. Processo interessante, né?
Só aqui no Pará, né? Só que tem esse processo doido mesmo. Dá pro resto de comida e dá pro povo. O povo fica gordão. Aqui o açaí é denso, hein? Tanto é que eu tive que adicionar um pouco de açúcar. E ele tá empelotado assim porque já tem flocos de tapioca. E aqui eu tô no Porto e eu comprei para amanhã uma viagem de barco para Marajó, para passar uns dias em Marajó. Eu paguei nessa passagem até Suri, eu paguei R$62. E amanhã às 9 da manhã, se tudo der certo, estou partindo para Marajó. E voltamos aqui para essa praça, que é a Praça Frei Caetano Brandão, que é na frente do rio aqui. A gente estava aqui ontem, mas todos os museus estavam fechados, né? E agora, dá uma olhada ali no forte, vai estar aberto hoje. Esse aqui é um forte da época colonial e ele foi praticamente o início de Belém, né? Depois que fizeram esse forte, as ruas foram planejadas de acordo com a localização do forte. E agora a gente vai entrar do lado aqui do forte, tem a Casa das 13 Janelas. Corrigindo, são 11 janelas. Como ontem a gente veio aqui na praça e a maioria dessas igrejas aqui, na verdade todas elas estavam fechadas ontem. E hoje eu vou entrar aqui agora na Catedral da Sé, que é a Catedral do Sírio. E essa catedral é a Catedral do Círio de Nazaré. Para quem não conhece, o Círio de Nazaré é essa grande manifestação religiosa que acontece todo ano aqui na cidade. E já acontece há mais de 200 anos. Agora entramos no MAB, Museu de Arte. Olha o tamanho dessa sala, cara. Gigante. Estou comendo peixe com açaí. Só aqui no Pará mesmo para se comer açaí com coisa salgada. Na verdade eles não misturam, eles não colocam açaí junto com o peixe, mas come o peixe, depois come açaí. E eles trituram o açaí aqui mesmo. É uma máquina que tritura o açaí e já faz açaí aqui mesmo. Na última noite em Belém, ainda tive o privilégio de provar tacacá,
esse prato típico do Pará, preparado pela nossa querida anfitriã Cristiane.